Era o ano de 1844. A Guerra dos Farrapos já se encaminhava para o seu fim. Os termos do Acordo de Paz de Poncho Verde já estavam em negociação e era certo nesse momento que os farrapos haviam perdido a guerra. Por essa razão, os revoltosos buscavam a anistia junto ao governo imperial. Mas havia um empecilho para o governo, e essa complicação era justamente um batalhão chamado de Lanceiros Negros. Homens pretos escravizados que ingressaram na Guerra dos Farrapos não porque compartilhavam dos ideais farroupilhas, mas sim porque receberam a promessa de que seriam libertos. O problema é que o governo imperial discordava dessa questão de libertar os lanceiros negros. Afinal de contas, éramos um país movido à escravização de pessoas e tal ato poderia incentivar mais revoltas em território nacional. É então que na madrugada do dia 14 de novembro de 1844 acontece um dos episódios mais abjetos e controversos da Revolução Farroupilha e que será tema do Tretas do Brasil desse mês. E sim, nós estamos falando da traição de Porongos, um evento conhecido também como Massacre de Porongos. Eu sou Gisele Silva Rumim e convido vocês para essa conversa que começa, é claro, logo após a vinheta. Para compreendermos melhor a traição de Porongos, primeiro é preciso entender quem foram os Lanceiros Negros. E não foram qualquer tropa, senhoras e senhores, não foram. Os Lanceiros Negros eram basicamente a tropa de choque das forças farroupilhas. Esses soldados eram proibidos de usar armas de grande poder, por isso iam para o combate usando lançadas, adagas, facões e até mesmo boleadeiras, principalmente quando precisavam abater inimigos a longa distância. Antes que você corra no Google para tentar descobrir o que é uma boleadeira, eu já te explico. Boleadeira é uma espécie de funda usada para caçar, muito semelhante àquela que Davi usou para derrotar Golias. Eram descritos como homens rústicos e disciplinados, e apenas a título de curiosidade, muito embora os Lanceiros Negros fossem a tropa de choque dos Farroupilhas, nenhum desses soldados chegou a um alto posto de comando dentro do exército revolucionário. Por essa razão, somente pessoas brancas exerceram o comando da tropa dos Lanceiros Negros. É preciso lembrar que os principais líderes farroupilhas eram todos escravagistas, incluindo o Bento Gonçalves e o Davi Canabarro. E aí, vocês estão curtindo o episódio de Tretas do Brasil desse mês? Eu espero que sim, mas não esqueçam de engajá-lo. Se estiver nos escutando via podcast, compartilhe nas redes sociais e indique a seus amigos. Se estiver nos assistindo pelo YouTube, inscreva-se no canal, deixe uma curtida, um comentário. O seu engajamento é fundamental para que esse trabalho cresça. Diante do impasse que surge nas negociações de paz por conta da posição do governo imperial de não desejar a libertação dos Lanceiros Negros, a ideia que surge entre os farroupilhas é de entregá-los. Exatamente. Davi Canabarro escreve ao Barão de Caxias, que futuramente conheceríamos como Duque de Caxias, e que naquele momento era a liderança que representava o governo imperial nas negociações de paz. Nesta carta, eles tramaram uma data e um local para um ataque aos Lanceiros Negros, o que veio acontecer no Cerro de Porongos, interior do Rio Grande do Sul. Na noite anterior ao massacre, Davi Canabarro ordenou que os Lanceiros Negros depusessem suas armas. Além disso, eles foram separados do restante da tropa, que ficou acampada nas imediações. Na madrugada do dia 14 de novembro de 1844, os Lanceiros Negros foram surpreendidos pelas tropas imperiais. Isolados e desarmados, foram completamente massacrados. O impasse à celebração do acordo de paz entre os farrapos e o governo imperial finalmente chega ao fim e no dia 28 de fevereiro de 1845 é celebrado o Tratado de Paz de Poncho Verde e, como vimos no episódio anterior, os revolucionários brancos foram incorporados ao exército brasileiro. Estima-se que nos últimos anos do conflito o contingente dos farrapos somava em torno de 5.000 homens, dos quais
mil eram lanceiros negros. Após o massacre de Porongos, 120 deles sobreviveram. Feridos e mutilados foram colocados sob a responsabilidade das tropas imperiais e enviados ao Rio de Janeiro. Após serem remanejados para o hospital militar ou para a fortaleza de Santa Cruz, viveram o resto de suas vidas de modo precário, trabalhando como serventes a troco de comida, ou seja, viveram o resto de suas vidas como pessoas escravizadas. Já Davi Canabarro nunca falou sobre o assunto. Todos os anos no Rio Grande do Sul há a tradicional Semana Farroupilha, que é uma comemoração com muita festa para rememorar os feitos dos revolucionários. Como vimos, a Guerra dos Farrapos se tornou uma espécie de mito fundador da identidade gaúcha. A questão é que os lanceiros negros foram completamente apagados da memória da Revolução Farroupilha, tanto que somente em 2004 foi erguido um memorial para homenagear esses soldados. Como forma póstuma de homenagem aos lanceiros negros, há um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados que pretende incluí-los no livro de Heróis da Pátria. Porém, até esse episódio não localizamos uma data de agendamento para a votação do projeto. Então é isso, pessoal. Eu agradeço muito a todos que chegaram até aqui comigo nesse episódio. Um super beijo e até a próxima.